Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Boa noite, graça e paz para todos. Amém. Mais uma live, mais um sábado. Amém? Vamos estar nesse sábado encerrando essa série de estudos. A gente está falando sobre adoração. Tivemos 4 estudos, esse é o 5º e último, ok? Espero que Deus tenha falado com você, que tem nos assistido, participado aqui da live, as outras pessoas também que entram depois, entram mais tarde, enfim, ok? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos nós nessa noite, para que não seja diferente, para que Ele possa abrir o nosso entendimento, para entender desse tema tão relevante hoje para as nossas vidas, seja a nossa vida particular, seja a nossa vida em família, seja a nossa vida ministerial, a adoração pública, né? A adoração em particular. E a gente viu aqui nessa série de estudos que a adoração não é apenas quando estamos no templo, ok? Quando nos juntamos aos outros irmãos, e muitos pensam que é apenas aquele momento ali de adoração, onde tem uma introdução de uma música, enfim. A gente vai falar também um pouquinho nessa noite a respeito dessas situações, tá? Mas eu espero que Deus ele possa abençoar a tua vida nessa noite, abrir o teu entendimento para que o Espírito Santo ele possa ministrar sobre a tua vida, tá bom? Um abraço aí pro pessoal que já está chegando, tá? Já está entrando. Um abraço aí para a pastora Gina. Minha irmã, pastora Amém. Gina, que Deus abençoe. Carlos Alberto, nosso compadre, Deus abençoe. Um abraço aí para o Alberto também. Um abraço aí para a Lena. Amém. Que Deus Beijão abençoe vocês aí, o lar de vocês, a família. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai ouvir aqui uma música, né? E tem a ver com o tema que a gente está tratando, que é a adoração. É uma música das antigas, tá? O nome da música é O Meu Louvor é Fruto, ok? E a gente vai ouvir mais uma vez aqui. Ouvimos semana passada, vamos ouvir mais uma vez hoje o Amém. João Alexandre, ok? O pessoal deve estar pensando assim, pô, o Adriano é fã do João Alexandre. Sim, nesse sentido eu sou fã das letras que ele compõe, né, da melodia. É um grande músico, o João Alexandre, um grande compositor também. Vamos dizer assim que ele é como se fosse a MPB gospel, né? Se bem que essa palavra gospel hoje em dia ela tá tão, sabe, escrachada. As pessoas estão confundindo muito essa questão do gospel, mas a gente pode colocar assim, ok? Música popular gospel brasileira, tá bom? Então o João Alexandre é um grande expoente aí desse pessoal que escreve as letras se baseando na palavra de Deus e traz sempre uma mensagem, né, para a gente refletir, ok? E já falei aqui uma vez, né, não custa repetir, mas música para mim, né, o pessoal fala, música velha, música nova, para mim não tem isso. Existe música boa e música ruim, ok? Não existe esse negócio de música velha e música nova. Música é uma coisa atemporal, até porque eu sou músico, tá? Sou baterista, estou um pouco enferrujado, já estou um bom tempo sem tocar, mas a gente pode falar com propriedade a respeito desse assunto de música. Então vamos ouvir aí João Alexandre, O Meu Louvor é Fruto. Meu louvor é fruto
do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Oh, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas queiram me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que as cadeias irão me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito, e do teu Espírito, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. E coisa boa, João Alexandre. Tempos O meu bons, né? louvor é fruto. O cara toca muito, meu irmão. Toca muito, canta muito, grande compositor. Ok? Essa foi uma versão assim mais puxada dessa música, né? Tem o meu louvor é fruto, que o Asaf Borba canta também. É um pouco mais lentinho, mas música boa tá aí pra gente ouvir, tá? Pessoal da antiga que não conhece, só buscar lá no YouTube, João Alexandre, vai achar muita coisa boa dele, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Enquanto o pessoal tá entrando, vai chegando, a gente vai dando início aqui para não ficar muito extenso, ok? Pastora Gina, sem querer, curti 2 vezes. Ué, não entendi, sem querer, curti 2 vezes, não entendi o comentário. Deve ser aí que ela curtiu, apertou 2 vezes, pode ser. Pode curtir quantas vezes pode quiser. Pode martelar aí o curtir quantas vezes você quiser. Amém? Ó, e semana que vem a gente vai conversar essa semana. Semana que vem, provavelmente, a gente vai começar a série do Espírito Santo, tá? Então vai se preparando aí. A pastora Gina vai estar participando aqui com a gente. A gente vai estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo, ou
nas cadeiras da teologia, né? A paracletologia, ok? Tem outro nome também que agora eu me esqueci, né? O Carlos Alberto está falando ali que é a idade da pastora Gina. É a idade, né? A idade chega para todo mundo. Vamos lá então, pessoal. Bom, encerrando então esse tema sobre adoração, nessa noite a gente vai falar sobre alguns elementos, tá, essenciais da adoração verdadeira, tá bom? Na verdade, vai ser mais um apanhado, assim, um reforço de algumas coisas que a gente falou na semana passada, quando o Carlos Alberto participou com a gente, e nas semanas anteriores a essa, quando a gente começou a falar sobre esse tema adoração. Então a gente vai fazer um fechamento aqui. É claro que a gente vai dar uma ênfase em algumas situações também que acontecem, tá, a respeito desses elementos e que muitas pessoas confundem e que ao invés de orientarem as pessoas, né, tem causado assim um certo tipo de confusão, tá, na mente das pessoas. E a gente aproveita também lá no finalzinho desse estudo para deixar alguns pensamentos, algumas frases de alguns teólogos, que aqui eu vou citar, e um deles é o Timothy Keller, ou Tim Keller, que na minha opinião é o maior teólogo vivo, tá, da atualidade. Eu falo vivo porque tiveram outros teólogos que já passaram, né, dessa para uma bem melhor, ok? Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, tá, o Tim Keller é um dos maiores teólogos, tá bom? Vivos, tá certo? Pastor Silvio César está um abraço aí também para o Silvio, tá bom? Tá bem? Está na área, estamos na área, ok? Então, já que estamos na área, vamos partir em direção ao gol, ok? Vamos então começar, tá certo? Então, os elementos da adoração verdadeira, tá? Alguns elementos, tá certo? Bom, todos nós sabemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter esse gozo, ter essa alegria de glorificar, de adorar a Deus para sempre, tá? A gente sabe que o fim do homem é esse. E é muito claro para a gente, quando a gente pega as Escrituras, que este também é o motivo da nossa existência, tá bom? O Silvio está colocando aqui, Tim Keller, fera na praxe cristã. É exatamente isso, ok? A gente vai citar algumas frases, alguns pensamentos aqui dele, tá? Eu sou suspeito em falar, gosto muito dele, ok? Das ideias que ele coloca e do ângulo também que ele enxerga algumas coisas do Evangelho e de tudo que cerca, né, o Evangelho, o que a gente já tem tratado aqui nessas lives, tá bom? Então esse também é o motivo da nossa existência e por isso nós fomos criados, ou seja, para dar louvor, para dar glória ao nome do Cordeiro, conforme está registrado lá em Apocalipse 5,13, ok? Nós fomos criados para isso, para dar glória a Deus, adorar a Deus. E tanto é que mesmo no comer e no beber também devemos glorificá-lo, né? 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por que não dizer também no deitar e no levantar? Mas o que é preciso para adorar a Deus? O que é, podemos dizer,
extremamente necessário, o que é essencial, né, para adorá-lo. A gente pode aqui restringir ao culto público, né, essa pergunta. Seriam os instrumentos? Seria o grupo de louvor? Ou como muitos classificam, né, ministério de louvor? Se a gente estivesse num lugar sem esses instrumentos musicais, como ficaria a situação? A gente conseguiria louvar a Deus nessa situação sem instrumentos? E no fundo, a gente sabe que sim, ok? A adoração, ela parte do coração. Os instrumentos, o ministério, né, de louvor serve de auxílio para o cântico ao Senhor, mas o que realmente é necessário para louvar a esse Deus? A gente sabe que podemos louvar sem instrumentos, a gente sabe que pode louvá-lo e adorá-lo em qualquer lugar, como nós mencionamos naquele versículo clássico, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, em espírito, em todo lugar, e em verdade é aquilo que somos, não é aquilo que muitas vezes mascaramos, ok? Então, a gente sabe que até mesmo em silêncio nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos louvar ao Senhor. Então, a gente não está impedido e nem limitado a qualquer situação ou qualquer outra coisa, ok? Nós podemos com certeza louvar e adorar a Deus. Então, a gente vai pontuar aqui alguns elementos essenciais para essa adoração verdadeira que Deus exige, que Deus é bem claro, né, em espírito e em verdade. E a gente não vai entrar em detalhes aqui de espírito e em verdade, porque nós já falamos isso em algumas lives anteriores. É só você procurar lá na nossa linha de tempo ou no nosso canal no YouTube, quando a gente começou essa série, ok? E coisas que a gente vai pontuar aqui, que ao contrário de instrumentos, ok, não podem faltar durante o culto particular, durante o culto familiar e durante o culto público, ok? O Silvio colocou aqui um comentário: nós somos o que dizemos que somos o que fazemos todos os dias. Exatamente isso. O Espírito, e em verdade é isso aí que o Silvio colocou, é do pastor Paulo Henrique, ok? E exatamente isso, ok? Em verdade, é tudo aquilo que somos, ok? E de Deus a gente não consegue enxergar nada, né? Enxergar nada não, esconder nada, melhor dizendo, porque Ele enxerga tudo, Ele vê tudo, ok? Então a gente vai pontuar alguns elementos essenciais que não podem faltar. Instrumentos podem faltar, pode faltar até luz na igreja. Pode faltar até templo. Pode faltar até o templo, ok? Pode faltar o ministério de louvor. Enfim, pode faltar tudo. Tudo. Só o que não pode faltar é isso que a gente vai começar a pontuar aqui, tá bom? Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é fé, ok? E baseada, esse ponto está baseado em Hebreus 11:6, também famoso versículo clássico, né? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Amém? E esse texto é claro, tá? Tá bem nítido aí. Sem fé é
impossível agradar a esse Deus. E a palavra agradar, na parte A desse versículo, é claramente subentendida que significa o quê? Glorificar a Deus. E nós apenas agradamos a Ele quando o glorificamos, quando a gente cumpre, quando a gente vive de acordo com a sua palavra. E, consequentemente, louvamos e glorificamos a esse Deus quando vivemos uma vida cristã piedosa. E assim sendo, o louvamos quando o agradamos. E falamos também aqui semana passada, mas não custa nada dar mais uma pincelada, que obediência também é uma forma de adoração, ok? E a gente vê que não há chances de existir adoração verdadeira sem fé. E a fé precede a adoração. O culto de adoração, por si só, é um ato de fé. E que apenas é possível por quê? Ou por causa de quê? Da graça de Deus, que aos eleitos imputou essa fé, abriu os nossos olhos para que a gente compreendesse o porquê de adorá-lo e principalmente de como adorá-lo. E este é o motivo pelo qual os ímpios não desejam e nem conseguem adorar a Deus. Por quê? Porque não existe fé nessas pessoas. Não há nada em suas vidas que agradem ao Senhor. Por quê? Qual é o estado deles? Eles estão mortos em seus delitos e pecados, como diz a própria palavra de Deus. E sendo assim, o quê? Escravos. E a Bíblia ela dá um termo mais forte ainda: filhos do diabo, filhos da ira de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 23. E como mortos, eu pergunto para você, como mortos podem adorar a um Deus que é vivo? Amém? Um abraço aí para a pastora Cristiane Freitas, que acaba de... Abração, pastora. De entrar aqui na nossa Deus live. abençoe. Deus te abençoe, minha querida. Obrigado aí pela participação. E olha, não esqueci de te dar, o convite está de pé para você participar aqui um sábado com a gente. Dividir a telinha aqui no Facebook, tá bom? E ministrar aí para os nossos corações, né? O pessoal que tem assistido aí. Pastor Cristiane é bênção na mão de Deus, amém? Está aqui em Portugal também. Praticamente é a nossa vizinha aqui, mora na mesma cidade que a nossa, só que a cidade é tão pequena que a gente está quase aqui do lado, né? Então, queridos, como mortos podem adorar a um Deus vivo, ok? Sem a genuína fé, que é procedente da palavra e é direcionada para esse Deus trino, os nossos atos de culto são vazios e abomináveis. E nos achegamos a Deus para adorá-lo por causa da fé. E nós apenas conseguimos nos aproximar de Deus porque um dia Deus se aproximou de nós e nos salvou. E nos imputou a fé, ok? Então, é impossível cultuar a esse Deus vivo, a um Deus que está vivo, a um Deus que está cuidando de nós, um Deus que está ativo, ok? Sem a fé, tá? É impossível. E a fé é imputada em nós quando Deus nos aproxima, quando Ele lança o seu amor, a sua graça sobre nós e nos resgata, ok? De volta, ok? E ali neste momento é imputado
depositada essa fé em nós. E aí sim, nós podemos agradar a Ele, nós podemos cultuar a Ele e nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Ou seja, isto é um privilégio daqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados. Amém? Note como os estudos aqui estão interligados. A gente sempre faz menção aqui num estudo, em alguma coisa que a gente já falou num estudo anterior, ok? Então, note que como a gente tem caminhado, sabe, debaixo de uma sincronia aqui, e as coisas elas estão bem encadeadas, bem entrelaçadas, tá certo? Fé mais fé, amor. Amor mais amor, quem não tem pede ao Senhor, ao Salvador. Pede ao Salvador. Essa é velha também, Alberto. Esse louvor aí. Mas é bíblica, tá? É bíblica. Amém. Valeu aí pela contribuição. Bom, segundo elemento que a gente vai ver é um elemento chamado inteligência. Calma. Por esse ponto você pode estar achando aí, né? Pô, inteligência. Você pode estar achando que os burros, né? Não o animal, é gente burra mesmo. Se bem que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, porque não existe ninguém burro. Exatamente. Né? As pessoas não nascem burras. Ela só deixou de exercitar conhecimento, deixou de exercitar a mente, deixou de aprender algumas coisas. Então, mas tem esse ditado aí, burro, é burra. Não existe isso, tá? Mas calma aí que não são essas pessoas que não são capazes de adorarem a Deus, não é isso, ok? A palavra inteligência aqui está no sentido de ser necessário inteligência e raciocínio na adoração. Lembra na semana passada quando a gente falou sobre o culto racional, que é o culto com entendimento, com raciocínio, pensar, refletir naquilo que está sendo oferecido a Deus, naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo entoado, naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo oferecido ali como se fosse um sacrifício, ok? No Antigo Testamento, ali diante do altar de Deus. O que a gente tem oferecido? Então, a palavra inteligência é nesse sentido de raciocínio no momento da adoração, no momento do culto, ok? Entender, né, o que está fazendo. Entender o que está fazendo, exatamente. Ter entendimento. Porque o Salmo 47:7 vai dizer o seguinte: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Não sou eu que estou falando, está escrito lá na palavra, ok? Salmo 47:7. Ou seja, o culto ele não é regado simples e puramente de quê? De emoção. Mas a própria emoção no momento do culto provém do nosso intelecto. E ela conta também para a nossa adoração. Mas o que acontece? O problema da maioria dos cristãos de igrejas emergentes é o quê? Qual é o problema dessa galera, desse povo? É a emoção ao extremo, é a emoção à flor da pele. E quando a emoção é tão forte, mas tão forte, que eles deixam de usar a inteligência e esquecem que estão adorando a Deus, ok? Eles agem como se estivessem aquela piscina que tem bolinhas ali, aquela piscina de bolinhas, não é? Se jogando de um lado para o outro, ou até mesmo se comportando como se estivessem numa casa de shows, ok? Do mesmo modo que a emoção não pode se exceder, o ritual também não pode. Pois de que adianta um culto
extremamente formalístico, 100% de acordo com a Escritura, se é algo sem vida, sabe, aquela coisa monótona, aquela coisa cansativa. E foi isso que Jesus ele falou acerca da adoração israelita, porque eles honravam a Deus com os lábios e com as mais perfeitas formas de culto, seguindo todo aquele manual, sabe? Mas Jesus falou o quê? Os seus corações estavam longe, estavam distantes. Não havia uma emoção genuína, não existia o que? Um puro louvor. E tudo, querido, nessa vida, seja em qualquer área que for, sabe? E particularmente nessa, tudo tem que ter o quê? Equilíbrio, ok? E tanto a emoção quanto o ritual, eles devem andar de que forma? Juntos, ok? E ambos exigem o que? Inteligência, raciocínio, culto racional, mais uma vez aqui, batendo nessa tecla, ok? E sendo ainda mais radical aqui no comentário dessas situações, muitos agem como animais, sem qualquer resquício de inteligência. O animal ele age como? Pelo instinto. Só que nós não somos animais, mas muitos têm agido dessa forma. E Deus nos adverte para que não sejamos como os animais, né? E ele fala especificamente ali no Salmo 32:9. Olha o que Deus fala: não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem, ok? Alberto comentou aí, mais uma vez, né, os que viajam na maionese, é exatamente isso, acham que pode oferecer qualquer coisa que dê na cabeça, ou pela emoção ali no momento, sabe? Não é dessa forma. Olha, tenha certeza de uma coisa: Deus não vai receber, Deus não tem recebido, sabe, muitas coisas que as pessoas têm oferecido a Ele, nesses ajuntamentos públicos, principalmente. Muitas pessoas que nem sabem também, né? Acham que está fazendo certo. Muitas pessoas também não sabem, mas elas embarcam ali no calor das emoções. E, o irmão está fazendo, eu vou fazer isso aqui também, que vai dar certo. De repente Deus me vê. De repente Deus me vê, me enxerga. Que, gente, não é dessa forma, ok? Olha aí o que a palavra está falando, ok? Salmo falou, outro salmo que falou. O primeiro salmo que a gente leu falou para a gente agir com inteligência. O segundo salmo, Deus comparando como o cavalo com o burro, que não tem entendimento. Mas para que a gente use essa inteligência dada por Ele para prestar o louvor que lhe é devido. E repetindo aqui também, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para a gente, o culto é para Deus. Eu não gostei do culto hoje, o culto foi meio morno, sabe? Foi fraquinho? Aquela coisa assim, foi fraquinho, né? O louvor assim, xoxo, aquela palavra, sabe? O pastor muita unção? Teve muita unção, sabe? Não teve mover, sabe? Mover, tem gente que só vive no mover, né? Eu gosto do mover, do só mover. Uma emoção. O mover, bota uma roupa de ginástica, vai correr na rua, se move, faz um Cooper, faz uma ginástica, está se movimentando, ok? Tem que ter equilíbrio. Tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. Você não pode ser radical ao extremo, nem para um lado, nem para o outro. Tem que ter equilíbrio. Tudo que é ao extremo vai lhe fazer mal de alguma forma, ok? Tem que saber dosar as coisas. E muitos usam uma desculpa. Eu estava até comentando com o Alberto, né, quando na semana que a gente estava preparando aqui a live, né,
Muitos têm esse pensamento, ok? Porque tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, ok? Tem que ter emoção, tem que ter gente caindo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí o culto foi bom. Como diz o nosso professor Não necessariamente. Marcelo, né, de psicanálise, que todo excesso aponta para uma falta. Todo excesso aponta para uma falta. Todo excesso então, se aponta tem muito para uma excesso, falta. está faltando alguma coisa, né? Entendeu? Então, para que a gente use essa inteligência, querido, que foi o próprio Deus que nos deu, ministrou na nossa vida, a inteligência, o raciocínio, é parar para pensar, ok? Muitos usam também uma desculpa, porque culto bom, sabe, é quando o Espírito Santo ele fala, quando o Espírito Santo ele usa as pessoas, né? Porque se não tiver isso, o culto não foi bom, foi mais ou menos. Nada disso. Até porque ele usa quando ele quer, né? A hora Ele que usa, ele quer, quem ele quer, na hora que ele quer, enfim, ok? Então, como usar essa inteligência? O quê? Lendo a Escritura, ok? E aprendendo por ela princípios de como adorar de forma inteligente e de forma equilibrada ao Deus que nos chama. Mas Ele nos chama para não adorarmos como animais, sem entendimento, mas como seres criados à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, se somos a imagem e semelhança de Deus, também nós somos providos de inteligência, ok? Porque o nosso Deus é inteligente, inteligentíssimo, para criar o universo, né? Para arquitetar tudo, todo o universo, né? As estrelas ali na posição certa, os planetas em suas órbitas, né? Note que nenhum planeta ainda caiu, né? Despencou lá do céu. Ou seja, é Deus que criou tudo isso e é Deus que sustenta tudo isso, né? Olha como o nosso Deus é grande, ok? É soberano, maravilhoso. Enfim, eu poderia passar a live toda aqui só tecendo adjetivos a esse nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Amém? Então, use a inteligência, use o raciocínio, preste um culto racional a Deus. Saiba o que você está oferecendo, saiba o que você está expressando para Deus. Amém? Seja espontâneo, sim, seja espontâneo. Seja verdadeiro. Mas seja verdadeiro. Amém? Porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. E dele ninguém consegue enxergar nada. Amém? 3. Visão espiritual. É um outro elemento. Os verdadeiros adoradores, chamados por Deus, para que o adorem em espírito e em verdade, eles não adoram apenas quando estão em 4 paredes. Ok? Tem um comentário do Andrew Murray que diz o seguinte: o grande propósito para o qual o Espírito Santo está dentro de nós é para que adoremos em espírito e em verdade. Ok? A visão de culto é abrangente, ela não é restrita. Se é em espírito, vai muito mais além do que algo material. Concorda comigo? E como dito na introdução, os adoradores entendem que a vida, quando vivida de forma piedosa, é um culto a Deus. Eles entendem que ao terminar a liturgia do culto, inicia-se o quê? A liturgia da vida. A verdadeira adoração, ela vem do coração,
sendo efetuada de forma consciente para Deus. Amém? Um abraço aí também para a missionária Andréia Costa. Um abração, André, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida. Dá um abraço assim, aí em pastor todos, Milton, em toda a família. Amém? todos aí. E um beijo na Adriana, que está fazendo aniversário hoje. Amém? Adriana, minha xará. Ok? Deus te abençoe também, Adriana. Olha, parabéns. Que Deus lhe conceda muitos anos de vida, saúde, paz, tá bom? Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a vida do Júnior, enfim, toda a família aí, tá certo? Obrigado aí pela participação de vocês também. Então, essa verdadeira adoração, ela vem do coração, sendo efetuada de forma consciente para Deus, ok? Colossenses 3:23 vai dar a base para isso que a gente está falando, porque fala o seguinte: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Amém, querido? Muita gente acha que o culto termina quando o pastor Dá a bênção apostólica. ou quem está ministrando lá a palavra dá a bênção apostólica no final ali, no final do ajuntamento, no templo, né? O pastor dá a bênção apostólica. Acabou. Olha, que Deus te conceda uma semana abençoada, saiu ali. Algumas pessoas pensam que é somente aquilo, ok? Quando na verdade eu digo ao contrário. Quando o pastor dá a bênção apostólica e nós saímos por aquelas portas para as nossas casas, ali, naquele momento, é que o culto começa. É que o culto começa. Porque tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no outro domingo vão se reunir novamente. O culto não pode ficar restringido só apenas aquelas horas que nós passamos ali. O culto a Deus, a adoração a Deus, ela segue o tempo todo, novamente relembrando em espírito e em verdade. Espírito em todos os lugares e em verdade em todos os momentos da nossa vida, seja em momentos tristes, seja em momentos alegres, seja em momentos de aflição, seja em momentos de luta. Amém? Um abraço aí pro meu sobrinho, amém? O Vitor Lima, Victor. Primeira vez assistindo, que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Vitor. Isso aí. Amém. Deus te abençoe. Amém. E amanhã, Vitor, vamos sacudir o São Paulo. Renato na área. Tudo mudou. Amém. Então, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor, fazendo de todo o nosso coração. E a gente compreendendo isso, a gente vê que a visão espiritual, ela é essencial para a verdadeira adoração, pois dessa forma o nosso culto ele não estará apenas confinado a um lugar específico, mas a todo e qualquer lugar que estivermos. Nós temos a oportunidade de louvar, de adorar ao nosso Deus. Amém? Quarto ponto que a gente quer abordar com você nessa noite mais um elemento, né, que está inserido na adoração verdadeira, é a experiência espiritual. E no primeiro ponto que a gente viu, que a fé ela precede a adoração, ou seja, apenas os salvos pela graça adoram. Nós vimos também que os não regenerados não adoram por qual motivo? Por serem inimigos de Deus e mortos. E morto não adora. Você já viu um morto adorar alguma coisa? Não. Você já viu lá num velório, né, um morto, ele ter alguma vontade, né?
Você já viu algum morto lá, durante o velório, pousou uma mosca no nariz do defunto? Aí o defunto fez assim, sai mosca. Não. Ele não tem mais vontade, a vida, né, foi retirada dele, ok? E da mesma forma, os não regenerados, a palavra de Deus fala que estão como mortos, e mortos não podem adorar a um Deus vivo, ok? Mas também há outro motivo, e é claro que antes de tudo devemos louvar a Deus por Ele ser simplesmente Deus. E olha, mesmo que Deus não tivesse decidido salvar a raça humana da sua condenação, escolhendo um povo para si, Ele por si só, simplesmente por ser quem Ele é, Ele já merece a nossa adoração. E vou até mais profundo nesse assunto, ok? Vou usar um pensamento do Paul Washer, que é outro teólogo, pastor que eu admiro muito. Ele diz assim coisas muito fortes a respeito da doutrina da graça. E ele fala o seguinte, Paul Washer fala o seguinte: mesmo que Deus, né, é claro que todo um plano teria que ser cumprido e Deus não é pego de surpresa, ok? Ele já sabia de antemão de tudo que iria acontecer neste mundo, né? E já estava arquitetado todo aquele plano de salvação, tá? É um exemplo que o Paul Washer nos dá a respeito da soberania e da majestade, da grandeza do nosso Deus, ok? Que mesmo se ele decidisse, mesmo Jesus vindo, né, tendo o plano de salvação, Jesus morrendo ali na cruz, se Deus quisesse, porque Ele pode fazer isso, mas Ele não faz porque Ele não volta atrás na sua palavra, ok? Mesmo se Deus quisesse, mesmo tendo Jesus vindo, morrido por nós ali na cruz do Calvário, se Deus decidisse, olha, não quero saber, eu mandei meu filho, mas agora eu quero, sabe, acabar com tudo, exterminar tudo, eu não quero mais nada, Deus simplesmente poderia pegar todos nós, lançar todos nós no inferno, ok? No lago de fogo, ali. Se Deus quisesse fazer isso, Ele poderia fazer isso, porque Ele é Deus. Mas por causa da bondade dEle, da misericórdia dEle, e porque Ele não volta atrás na sua palavra, nas suas promessas, Ele não vai fazer. Porque o sacrifício também do seu filho não foi em vão. Tudo tinha um propósito na nossa vida. Mas se Ele quisesse fazer isso, Ele poderia fazer. Porque Ele é soberano. Amém. Então, como não adorar esse Deus? Como não louvar esse Deus que teve misericórdia das nossas vidas? Porque o que a gente merecia era a ira dele, era o castigo eterno de Deus, ok? Mas por causa da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, Ele poupou as nossas vidas. Amém. Ele manda o seu filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, para rasgar o escrito de dívida que havia na minha vida, na tua vida. Amém? Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu. Ele nos perdoou. Ele nos justificou. Ele tem nos santificado. E vai chegar um momento que Ele vai nos glorificar e nós habitaremos com Ele para todo sempre, por toda a eternidade.
e vamos adorá-lo, vamos louvá-lo por toda a eternidade. Amém. Glória Amém. a Deus. Vamos lá avançar, ok? Então, mesmo que Deus não tivesse decidido salvar a raça humana da sua condenação, simplesmente por quem Ele é, Ele merece a nossa adoração, como no Salmo 105, verso 3, adorar é gloriar-se no seu santo nome. Mas nós, regenerados pelo Santo Espírito, louvamos a Deus não apenas por sua grandeza e santidade, mas porque nós nos alegramos na sua salvação, ok? Louvor basicamente significa o quê? Elogio. Por isso as músicas na igreja durante um culto público devem ou deveriam ser o quê? Músicas cristocêntricas. E o que a gente mais vê hoje são músicas antropocêntricas, ou seja, músicas exaltando ao homem, músicas praticamente idolatrando ao homem, colocando o homem acima muitas vezes do próprio Deus. E essas músicas devem ou deveriam ser cristocêntricas, pois devem elogiar a Deus e aos seus feitos, e não aos homens e os seus pequenos ou ínfimos feitos. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: as melhores ações do homem natural são apenas pecados espetaculares. Forte essa frase, né? Muito forte. Isso é para a gente pensar. As melhores ações do homem natural são apenas pecados espetaculares, comparados com os feitos e os atos do nosso Deus. E esta é a situação de um não regenerado, ou seja, daquele que não nasceu de novo. Como uma pessoa que não teve nenhuma experiência espiritual, a experiência de ter nascido de novo em Cristo, eu pergunto para você, como uma pessoa assim pode louvar, pode elogiar a Deus? Porque louvor também é elogio. E é certo que não podemos louvar a Deus sem primeiro sermos salvos. Mas quando salvos, não há nada mais importante do que entoarmos louvores a Deus, dar glórias a Ele por sua grande graça e misericórdia em nos salvar e nos livrar da sua ira, porque a ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus viria sobre nós, e a ira de Deus virá sobre este mundo, sobre todos os homens que não aceitaram, sabe? Que não experimentaram, Que não entenderam. que fecharam seus corações, que não entenderam, que não aceitaram o seu Filho Jesus. A ira de Deus virá sobre esses. E Deus, pela sua grande misericórdia, pela sua graça, Jesus, melhor dizendo, ali na cruz do Calvário, Ele nos salva. Nós já comentamos aqui, é uma pergunta que muitas pessoas fazem: ah, mas Jesus veio me salvar de quê? Jesus veio te salvar da ira de Deus, da ira do Pai, que virá. Diz lá em Apocalipse, o cálice da ira de Deus, ele está, sabe, enchendo, mas vai chegar uma hora que vai transbordar esse cálice, e esse cálice é a ira dele que virá, a ira que viria também sobre as nossas vidas. Mas graças a Deus que Ele nos atraiu, Ele nos amou primeiro, e Ele próprio, através de Jesus, nos livrou dessa ira vindoura. Amém? Amém. Graças a Deus.
Salvação, querido, basicamente, se a gente fosse trocar aqui em miúdos, é isso. Você que ainda tem dúvida sobre a salvação. Ah, mas salvo de quê? Salvo da ira de Deus. Amém? Quinto elemento, ou quinto ponto para a gente analisar sobre adoração verdadeira, é a confiança. No culto, para se aproximar de Deus, é necessário confiança. E como ficar diante de um Deus santo? É uma pergunta, tá? Como ficar diante de um Deus santo se mesmo salvos ainda temos o pecado habitando em nós? Como é que pode isso? Igual o Galvão às vezes perguntava: pode isso, Arnaldo? Em Hebreus 4,16 a gente lê o seguinte: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Queridos, isso aqui é perfeito. Sabe por que é perfeito? Porque Deus diz que podemos chegar com confiança perante o seu trono. E trono esse que emana graça, que emana misericórdia, que emana auxílio, que emana ajuda. E nós só temos confiança, essa confiança, por quê? Porque Cristo nos concede esta confiança, nos tornando filhos de Deus. E Cristo é a lente, é o filtro, né, pelo qual Deus nos vê. E como Deus nos vê através de Jesus, que está em nós, ok? Como Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Então é um filtro, é uma lente que Deus nos enxerga. E como Deus nos enxerga? Ele nos enxerga como justos, Santos, como santos e como sábios. Olha que maravilha. Olha os benefícios da cruz de Cristo sobre a nossa vida. E é apenas por isso que nos aproximamos de forma confiante do trono de Deus. Porque antes de Jesus habitar em nós, do Espírito Santo fazer morada em nós, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Mas hoje nós somos, em Cristo Jesus, filhos, amém, co-herdeiros. Amém? Mais uma vez, Timothy Keller, ou Tim Keller, né? Numa conferência que ele fez, ok? Ele expôs isso aqui que a gente está falando, né? Essa questão de confiança, né? O Tim Keller, ele expôs isso de uma forma fantástica. Ele fala o seguinte: a única pessoa que se atreve em acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo de água é o filho. Ou seja, é o príncipe. Porque qualquer um que fizesse isso com um rei, com certeza iria sofrer consequências. Acordar o rei 3 horas da manhã, ok? Então o Tim Keller, ele faz essa exposição dessa forma. A única pessoa, né, que se atreve a acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo de água é o filho. Isso fazendo uma comparação nessa questão que a gente está falando aqui de confiança, de se aproximar do trono de Deus. Amém? Para pedir alguma coisa, a gente pode fazer isso. Sabe por quê? Porque assim como quem só tem o poder e esse atrevimento de pedir água ao rei é o filho, então tudo isso por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque ele nos tornou filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus.
João 1,12, porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso eu digo para você, tenha confiança, se aproxime do trono de Deus. Lá você vai encontrar misericórdia, lá você vai encontrar graça, lá você vai encontrar ajuda naquilo que você precisa. Amém? Um outro elemento, ou um outro ponto, amém? Na adoração verdadeira que a gente está aqui destrinchando, né, nessa live, é a unidade, tá bom? Um abraço aí para mim, para minha mãe. Um abração. Amém, que está assistindo. Deus abençoe. Cá estou assistindo e cá estou transmitindo. Cá estamos aqui também. Cá estamos transmitindo. Cá estamos, não é cá estamos aqui não, cá estamos. E um abraço aí para a Rosa. nossa amiga Rosa Kim. Abração, Rosa. Deus Amém? abençoe. Beijão aí no Joaquim, nas crianças. Amém. Ora, pois. Márcio Melo. Um abraço aí pro Márcio também. Ora, pois. Unidade. A unidade é uma das grandes marcas do cristianismo, tá bom? E a gente vai encontrar essa questão, esse ponto essencial na adoração verdadeira, principalmente nos registros ali no livro de Atos, quando fala sobre a igreja primitiva, né? Nesse livro a gente vê não só aquela igreja adorando em unidade ao Senhor, mas também sendo unida em sua vida cotidiana. A questão não era só nos templos, porque a Bíblia ali no livro de Atos fala que eles se reuniam nos templos e nas casas. E eles partilhavam as coisas como se, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso, ok? E assim, todas as coisas ali em comum, ok? E Deus, ele une também nações, ele une tribos, ele une povos, ele une línguas, ok? Para que sejam seus filhos e o adorem. E dentre estas especificações, podemos incluir também a cultura, porque são pessoas de costumes, vestimentas e gírias, né? Idiomas diferentes. São negros, pardos, morenos, brancos, e Deus tem uma diversidade enorme de filhos que são amados da mesma forma e são chamados também a adorarem da mesma forma. E eu pergunto para você, existe maior exemplo de unidade do que a igreja? A adoração do culto público, ela deve ser também em unidade. Amém, querido? Um outro autor aqui também vai fazer um comentário muito interessante, que é o Lloyd Jones, ok? Ele faz um comentário, ele faz uma aplicação acerca do culto público e acerca disso aqui que a gente está falando também. A Darlene vai fazer esse comentário do Lloyd Jones para vocês, tá bom? Amém. Então, louvor cristão é isso, e nos envolve a todos. Portanto, Paulo não pode estar falando sobre a congregação ficar sentada e ouvindo um belo cântico de um coral. É isso que quase diretamente o oposto do que ele está dizendo. Todavia, é a isso que chegamos. É pior quando o canto é executado por um coral pago, e pior ainda, quando os membros do coral pago ou do quarteto especial nem cristãos são, mas são introduzidos na igreja porque tem boa voz. Às vezes, neste país e mais frequentemente em outros, eles chegam ao culto justo na hora de cantar e logo depois se retiram. Amém. É uma questão que a gente estava até comentando, acho que foi semana passada. Alberto pode me lembrar se foi isso que a gente comentou também. A gente participou algumas vezes de um trabalho chamado
12 horas de adoração, tinha uns que faziam 7 horas de adoração, tinha uns que faziam 6 horas, enfim, era um período ali de adoração. Então iniciava-se ali o trabalho, geralmente pela manhã, e terminava à tarde, ou esses de 12 horas eram mais extensos, né? Terminavam à noite, né? E era assim, entrava um grupo, né? E começavam a cantar e convidavam as pessoas a estarem ali adorando e, enfim, louvando a Deus, e momentos de oração ali, enfim. E automaticamente eles davam um tempo para essas pessoas. Olha, esse grupo aqui vai adorar de 9 da manhã às 10 da manhã. Aí depois esse grupo aqui vai orar, vai continuar de 10 às 11. E ia se seguindo de acordo com as horas ali que eles tinham especificado. E o que a gente observava era o seguinte: as pessoas que chegavam 9 horas e 10 horas era outro grupo, essas pessoas que chegavam às 9 e ficavam até às 10, quando era 10 em ponto que o outro ministério subia, porque eles davam ali, faziam uma logística, uma dinâmica que o louvor ele não parava, os outros músicos já iam pegando nos instrumentos, ok? Alguém ia solando enquanto estava ali preparando o microfone, coisa e tal, mas a música não parava. E o que a gente via nesses episódios é que as pessoas que chegavam, quando terminavam o seu horário ali de cumprimento, elas simplesmente iam embora. Se são 12 horas, ou 7, ou o número lá que eles determinaram, na minha opinião, a pessoa teria que ficar as 12 horas ali. Ou seja, era só aquele momento de adoração. Então não eram 12 horas de adoração, na verdade era 1 hora de adoração, que depois a pessoa ia embora. Muitos, depois que desciam lá do púlpito, ficavam ali na porta da igreja conversando como se fosse uma simples apresentação, ok? Então a gente ficava se questionando a respeito disso, né? É um absurdo, sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aquilo ali não é uma simples apresentação. Se foi colocado o nome de 12 horas de adoração, então 12 horas de adoração. Quem criou, né? Teve até a intenção de. Não, quem criou, quem esquematizou isso, claro que o pensamento dele não foi esse, mas é complicado, gente. É muito complicado. É porque de repente era adoração a eles. Exatamente. E no final a gente vai citar outra frase do Tim Keller, também muito forte, a respeito disso, né? Então, querido, nesse comentário, o Lloyd Jones, ele não fez nenhuma novidade, né? Não trouxe nenhuma novidade sobre não cristãos que são convidados muitas vezes para conduzirem ou apresentarem louvores a Deus. E existem 2 problemas bastante sérios nesta realidade, nisso que estão fazendo. Primeiro problema: filhos de Deus se unindo aos filhos do diabo para em uma só voz entoarem louvores a Deus. Isso é quase uma traição. E o segundo problema: como ímpios louvam a alguém que tem como inimigo? Eles cantam diante do trono do próprio Deus, fingindo estarem louvando com as suas belas vozes e seus semblantes alterados pela emoção de uma melodia, enquanto têm seus bolsos cheios de dinheiro em troca desta adoração. Adoração hipócrita. Que afronta! Mal sabem que Deus rejeita a adoração do ímpio e todos os falsos louvores. E olha, Deus vai castigar esses de forma severa, tá? Isso não vai ficar impune, não. Então, isto é a unidade na igreja, é o povo de Deus, ou seja, apenas os salvos pela graça,
reunidos em uma só voz, de toda a nação, tribo, povo, língua e de todas as idades, entoando louvores ao Deus que é um em sua essência. Amém, querido? Mais uma vez, o que nós temos oferecido a Deus? Será que Deus tem se agradado daquilo que a gente tem colocado ali diante do altar como oferta? Ou como Paulo fala, sacrifício vivo de louvor? Amém? Vamos refletir nisso, tá bom? E o último ponto que a gente vai abordar é a carência, tá? Carência. A gente vê em Romanos 3:23, na nova versão internacional, tá? Na NVI, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas na tradução João Ferreira de Almeida, a gente lê que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O sentido é o mesmo. Por quê? Está destituído de algo, ou afastado, que é o termo usado na NTLH, que a gente muito usa aqui, é estar carente desta coisa. Então o homem está distante de Deus. Ele está apartado, ou seja, ele está à parte, ele está privado, ele está carente da glória desse Deus. Amém? E a gente sabe que esse versículo, ele se aplica ao não regenerado, mas ao mesmo tempo, ele se aplica a nós também. Ou seja, nós, como igreja, pois quando foi que mesmo salvos, deixamos de carecer de Cristo para sobreviver? A gente depende, a gente carece sim, mesmo sendo salvos. Então isso é um ponto essencial na adoração verdadeira, a carência. E a própria oração é uma prova de que mesmo não estando nós mais afastados de Deus, nós ainda e sempre precisamos de Deus para ter vida. Porque longe de Deus nós não temos vida. Vou citar aqui um outro autor também que eu sou apaixonado, que é o R.C. Sproul. Ele diz que a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever é tão negligenciado como esse. Forte também essa, né? Mas é verdade. E em média, querido, o ser humano, ele consegue ficar sem respirar por mais ou menos uns 25 segundos, né? Quando a gente mergulha, por exemplo. Eu consigo até um pouco mais, né? Até porque tem bastante espaço aqui. Eu não consigo nem 2 segundos. Tem bastante espaço assim, eu tenho as costas largas, né? Se eu não me engano, teve uma vez que eu fiquei uns 2 minutos sem respirar embaixo d'água, ok? E tem um recorde, né? Eu não sei se é verdade, parece que um dinamarquês, ele ficou 22 minutos sem respirar, né? Eu, com esse tempo, eu já estaria morto, né? Mas a conclusão que chegamos é que mesmo que alguém consiga em algum momento ficar um dia sem respirar, não importa o recorde, ninguém consegue ficar sem respirar por toda a vida. E por isso Paulo nos ordena a orar de que forma? Sem cessar. Orar sem cessar. Viver em espírito de oração. Porque a gente não consegue viver sem falar, ok? A gente não consegue viver sem estar em comunhão com o Deus vivo. Ou seja,
somos totalmente carentes da glória, do amor e da graça do nosso Senhor. Amém? E não há vida fora de Cristo, pois Ele mesmo diz ser o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ok? E dessa forma fica claro do porquê de que todos que não têm Cristo, por não crerem no autor da vida, como essas pessoas estão? Estão sem vida, estão mortas. Elas carecem de vida, elas estão mortas. Como diz em outro texto da palavra, mortos em delitos e mortos em pecados. Por isso se configurando inimigos de Deus. Como vão louvar a Deus? Como vão adorar? Como vão entoar louvores a Deus? Não tem como. Um abraço aí para o Rafael Castro. Abração, Rafael. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe a tua família. Amém. Obrigado aí pela participação em nome de Jesus. Amém. Encerrando, querido, algumas reflexões para a gente fazer. Você se considera como um adorador segundo os padrões bíblicos? Você percebeu quão necessários são estes elementos que a gente pontuou aqui, ou pré-requisitos? Como são essenciais? Mas graças a Deus que nós, filhos de Deus, temos o auxílio do Espírito Santo para que todas essas coisas sejam aprimoradas em nós, dia após dia, sejam aprimoradas em nossa vida. Amém? Então, vamos buscar a Deus, vamos buscar ao Senhor para que nos tornemos cada vez mais verdadeiros adoradores. Amém? Que o Pai procura, que o Pai exige um nível de adoração. Tem um patamar ali de adoração. E que patamar é esse? Em espírito e em verdade. Que a gente possa se tornar esses que o Pai procura. Amém? E que o seu Filho Jesus, que o Espírito Santo, ele possa ser achado em nós, na nossa vida. Amém? Algumas frases também para a gente refletir, para a gente encerrar a live. Frase do Stefan Charnock. Olha, preste atenção nessas frases, nesses pensamentos, para a gente refletir, para a gente parar para pensar. Amém? Então vamos lá. A primeira, do Stefan Charnock. Podemos muito bem dizer que adoramos a Deus, ainda que não sejamos perfeitos. Porém, não podemos dizer que o adoramos se nos falta sinceridade. Amém? Frase ou pensamento agora do John Armstrong. Nós não vamos à igreja para adorar, porque a adoração deveria ser a atividade e a atitude constante do cristão dedicado. Nós vamos à igreja para adorar pública e de forma corporativa. Amém? Frase agora do Thomas Watson. Muitos vêm ouvir a palavra somente para satisfazer seus ouvidos. Eles apreciam a melodia da voz, a doçura suave da expressão, a novidade do conceito. Isso é amar mais o enfeite do prato do que o alimento em si. Isso é o mesmo que desejar mais agradar a si mesmo do que ser edificado. É o mesmo que uma mulher que pinta o seu rosto e se esquece de sua saúde. Amém? Frase agora do Tim Keller. Tinha que fechar com ele, né? Adorar não é uma escolha que você possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem é o que adorar. Essa é muito boa, não é? Muito forte. Agora, encerrando, com ele, mais uma frase do Tim Keller. Se o Deus que você adora
nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Ou seja, você está adorando a si próprio. Se idolatrando. Você está se idolatrando. É o egocentrismo. É o antropocentrismo que muitos têm praticado, achando que estão prestando adoração a Deus, quando na verdade estão prestando adoração a si próprio, Como foi ao falado, homem. 12 horas de adoração, né? Amém. Os homens ali adorando a si mesmo, né? Amém. A si próprio. Querido, que Deus possa te abençoar nessa noite com esse estudo. Que Deus, o Espírito Santo, ele possa abrir o teu entendimento, que você possa refletir naquilo que foi dito aqui, não por causa da nossa sabedoria, longe disso, porque todas as vezes que a gente prepara esses estudos, nós aprendemos também, nós procuramos corrigir algumas coisas também na nossa vida, que precisam ser ajustadas. Um abraço aí também, Cristiano, para você, tá? Coração, Deus abençoe. Deus te abençoe, querido. Obrigado aí pela tua participação. Dá um beijo aí na tua esposa, amém, nos teus filhos. Deus abençoe você, tua casa, teu casamento, amém. Cristiano Souza, amém. Dá um abraço aí também do Ostílio, da Sandra. Fala que eles estão em falta aqui com a gente, tá? Tem tempo que eles não assistem. Chamei até o Ostílio aqui para fazer uma live comigo, só que ele esqueceu. Não, ele está ocupado. Vou cobrar, ó. Cobra ele para mim, Cristiano. Cobra ele. Amém. Que você possa refletir, querido, nessa noite, não por causa das nossas palavras, sabe? Porque a gente está igual Pedro e João ali na porta do templo de Formosa, né? Olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas o que a gente tem, a gente reparte. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você possa ser um verdadeiro adorador. Talvez se você estava adorando de forma errada, faça uma reflexão, né? E comece a mudar a partir de hoje. E como Pedro e João falaram ali para aquele homem, olha, a gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem a gente te dá. Então levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. O Rafael falou ali que vai chamar da próxima vez O Haroldo, dá um abraço no Haroldo também. Abração. Ai, muita saudade de vocês, Cristiano, Rafael, Haroldo, o pessoal que está assistindo aí, que saudade de vocês. Amém. Às vezes a gente tem que segurar o choro aqui. De vez em quando ele é um pouco chorão. Segurar aqui, porque, sabe, a saudade aperta, bate uma saudade, a gente começa a lembrar de algumas coisas que a gente passou aí, né? Dos encontros com Deus, a gente estava falando isso. Semana passada, né? Que a gente está querendo fazer. Não, que a gente está querendo fazer. Sim. E Cristiano, o Rafael que está assistindo aí, a gente está com uma ideia, um projeto aqui, fazer uma live do encontro com Deus, né? Chamar algumas pessoas, a gente dividir a tela aqui em vários quadradinhos assim, né? E a gente não é dar um estudo, a gente contar experiências, né, desse trabalho, contar testemunhos, enfim. Vai ser uma live também pra gente matar a saudade, entendeu? Porque eu não sei se a recíproca é verdadeira, mas a gente tá com muita saudade. Vocês, não sei se vocês têm o mesmo sentimento. Né? Tem sim, com certeza tem. Eu tô brincando, eles sabem que eu sou meio brincalhão, mas vamos orar e vamos apresentar a Deus. Se for da vontade dele, a gente vai conseguir fazer isso, né? Não sei como é que a gente vai administrar, mas é uma ideia, né?
projeto, uma vontade que a gente tem, ok? Pastor Carlitos também, o Alberto aí está lembrando, muita saudade. Amém. Então que Deus possa abençoar a tua vida, querido. A gente vai encerrar aqui, tá bom? Que você possa refletir nessa noite, tá bom? Sobre tudo que foi falado, tudo que foi ensinado aqui. O Espírito Santo ministra no teu coração. Amém. Que Cristo Jesus possa te ajudar nessa semana. Amém. Te auxiliar. Que Ele possa agir com graça, com misericórdia na tua vida. Amém. Que Ele possa suprir as tuas necessidades. Que esse nosso Deus grandioso, Ele possa suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Obrigado aí pela tua participação, você que ficou conosco até agora. Amém. Pessoal que vai entrar mais tarde, né? Eu faço um convite aí, o pessoal que está participando aqui, vai lá no nosso canal, o link do nosso canal está na chamada dessa live ali no Facebook, tá? Vai lá, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Não é pra gente ganhar dinheiro, não é isso, tá? Quando você se inscreve, quando você divulga, quando você curte os vídeos, quando você até mesmo deixa um comentário, né, participa das lives aqui, compartilha essas lives aqui com algumas pessoas, né? Você está sendo um agente de Deus em favor alguém, né? do Evangelho. Amém? Se foi importante para você, amém? Se Deus tem falado ao teu coração, faça isso, compartilhe essa live. Não é por causa de mim nem da Darlene, né? Mas pelo que Deus está movendo no nosso coração, e eu tenho certeza que vai abençoar, vai atingir outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho sem mistura, o Evangelho puro e genuíno. E não que a gente tenha a primazia nem a prioridade sobre isso, porque Deus, Ele tem aberto os nossos olhos, Ele tem aberto a nossa mente para que a gente possa voltar às origens desse Evangelho, da sã doutrina dos apóstolos. Amém? E foi essa sã doutrina dos apóstolos que impulsionaram a igreja primitiva, e que o Evangelho ele foi espalhado por este mundo, e que o Evangelho chegou até a nossa vida. Esse Evangelho que transformou e tem transformado as nossas vidas. Amém? Muito obrigado aí pela participação de todos, tá bom? Fiquem com Deus, e querendo o nosso Deus, estaremos aqui no próximo sábado, tá? Tratando agora, a gente vai começar uma nova série. A gente encerrou hoje a série sobre adoração, tá bom? E na semana que vem a gente, com a permissão de Deus, é claro, a gente começa aqui uma série. A gente vai falar sobre o Espírito Santo, ou paracletologia, tá bom? Então, Sítio dos Adoradores. Sítio dos Adoradores é o local onde nós fazíamos, né, um encontro com Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí. O pessoal que entrou hoje pela primeira vez, se quiser, todas as lives anteriores estão na nossa linha de tempo no Facebook. É só você voltar ali, tem todas elas, ou na nossa galeria de vídeos, ou no nosso canal no YouTube, tá? Se inscreva, participe, curta os vídeos, compartilhe os vídeos, enfim. Amém? Abençoe outras vidas, assim como eu tenho certeza que você foi abençoado. Amém? Amém. Beijo a todos. Deus abençoe. Abraços. Muito Beijão. obrigado. Amém. Fiquem na paz.